Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, do canal do Zero ao Dividendo. E hoje eu gostaria de trazer mais um vídeo do quadro Analisando a minha carteira de ativos. Janeiro finalizou, pessoal. Eu queria trazer um resumo geral de como se comportou minha carteira dentro deste mês. Quero falar também dos proventos recebidos. Quanto eu recebi de proventos com essa carteira? Quero falar um pouco sobre a rentabilidade e as metas, se tudo aquilo que eu planejei eu estou alcançando ao longo dos meses, tá certo? Mas antes de falarmos um pouco sobre esse resumo de como se comportou a carteira dentro do mês de janeiro, eu queria te pedir humildemente que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário e compartilhasse esse vídeo, porque isso ajuda a divulgar o canal e também me incentiva a produzir mais conteúdos como esse, tá certo? Pessoal, janeiro acabou e como se comportou minha carteira dentro deste mês? A gente percebe que a carteira continuou com uma variação positiva de aproximadamente 10%, uma rentabilidade geral no acumulado de 13,58%. Eu tive um ganho de capital com essa carteira no acumulado de R$ 3.459,11 e o provento recebido acumulado de R$ 296,43. Quando eu olho no mês com relação a ganho de capital, em dezembro eu tive um ganho de capital de R$ 2.737,38, mas em janeiro eu tive um ganho de capital de R$ 3.459,11. Fazendo aqui essa conta, deixa eu abrir aqui a calculadora, vocês não estão vendo, mas é um ganho de capital de 2.737 menos 3.459 dividido por 2.737 vezes 100. Então foi um ganho de capital de aproximadamente 26%. O quanto essa carteira, né, ela aumentou com relação ao ganho de capital. E essa valorização, né, de 20% se deu devido ao que, pessoal? Vamos falar aqui um pouquinho do Ibov, né? O Ibov, nos últimos dias, ele deu uma estilingada aqui para cima. Subiu muito nos últimos dias, né? Quando a gente compara aqui, de outubro de 2025 até agora janeiro, foi um crescimento substancial, saindo aqui dos 140 mil pontos, chegando a bater no mês de janeiro 186 mil pontos, tá? E essa variação, né, dos preços de forma positiva contribuiu para esse ganho de capital, né, que a gente mencionou aqui no mês de janeiro, tá bom? Aproximadamente 26% de ganho de capital quando comparado ao mês anterior. E como é que se comportou os ativos da carteira, né, no mês de janeiro? Então, olhando um pouquinho para as ações, elas seguiram, né, o índice, o benchmark, o Ibov. Todas as minhas ações, sem exceção, elas tiveram variação positiva, até as que estão aqui com variação negativa, né, embora estejam aparecendo aqui como variação negativa, esse valor estava muito mais descolado, muito mais para baixo. E com essa esticada do Ibov, praticamente o preço atual colou ao meu preço médio, né, mostrando essa valorização das cotas dos ativos. Então a carteira de ações, ela obedeceu o índice, o benchmark, né? Todos os ativos, sem exceções, valorizaram quando olhando o seu capital, né? O seu preço da cota, gerando uma variação total de 12,52%. Quando a gente acrescenta a essa variação de cota, né,
também os proventos recebidos, a carteira de ação tem uma rentabilidade total, no geral, no acumulado, de 26,25%. Tá? Hoje, 14% do meu capital está investido em ações, mas a meta é chegar a 25%. Quando eu olho aqui um pouquinho para os fundos imobiliários, eles também respeitaram, né, o IFIX. Vamos olhar aqui para o benchmark, né? O IFIX. O IFIX também, né? Ele vem ao longo dos meses, né? Elevando aqui a sua pontuação, tá? No mês de janeiro, bateu lá os 3.800 pontos. E a minha carteira de ações também, ela respeitou o crescimento do benchmark, tá? Vários ativos aqui, vários fundos imobiliários tiveram seu preço, né, valorizado, a cota de mercado. E quando eu comparo aqui com o meu preço médio, ele tem aqui uma variação positiva. O foco dos fundos é diferente do foco das ações. As ações eu busco ganho com a valorização dos ativos e com os proventos recebidos. Aqui no fundo imobiliário, como esse descolar entre o preço atual da cota e o preço médio não tem tanta variação, eu busco mais ganho realmente com os proventos recebidos. Tá? Embora é muito bom também quando o fundo se valoriza com relação ao preço, né? Cota de mercado. Mas se você observar, todos os fundos imobiliários também sofreram uma variação positiva, tá? E somando os proventos pagos, a gente tem uma rentabilidade total dos fundos imobiliários de 10,91%. A meta é 25% do capital investido em fundos imobiliários, atualmente 12%. A criptomoeda, vamos ver como se comportou o Bitcoin, né? Tem sofrido um pouquinho, né, pessoal? Já de um tempo ele vem, né, com um zigue-zague descendente, né? Aqui meio que lateralizou e agora continua o movimento de descida, tá? Agora ele está na casa dos 80k. E aí a carteira também se comportou, né, de forma negativa, né? Uma variação negativa de 7,2%, tá? O Bitcoin é a menor exposição que eu tenho na carteira. A meta para esse ativo é 5%. Atualmente eu tenho 2%. A estratégia do Bitcoin é tentar ganhar com a valorização dele no longo prazo. Então não é por curto prazo. Pessoal, eu também não sou investidor de curto prazo. Eu não faço day trade nem swing trade. Eu compro para longo prazo. Então aproveitar que ele está com esse preço baixo, né? Com essa descida, com esse zigue-zague descendente, e eu compro aqui os fundos desse zigue-zague. Então, por exemplo, eu comprei um pouquinho aqui, quando ele estava ali com 100 mil. Eu comprei um pouquinho aqui, ó, quando ele chegou nesse fundo aqui, a 98 mil. Comprei mais um pouquinho aqui quando ele bateu esse fundo aqui, ó, 80k. Aí eu subi mais um pouquinho, quando ele desceu um pouquinho aqui, eu comprei esse fundinho, tá? E nos últimos dias eu também comprei aqui mais um pouquinho do Bitcoin. Desceu um pouquinho, eu compro um pouquinho. Se a gente for ver aqui, ó, lançamentos. Comprei aqui, ó, no dia 30 do 1, no dia 29 do 1, tá? Ou seja, né, vai descendo, vai batendo um pouquinho ali, formando um fundo. Eu vou comprando aos poucos para poder acumular, né, o Bitcoin pensando sempre no longo prazo. Vamos ver como é que se comportou agora o ETF, né? Vamos ver como é que está o preço do dólar. Vou pegar aqui uma USDC. Não é essa, pessoal. BTC USDC.
Tá aquela replica aqui o dólar, né? Cadê você? Então vamos pegar aqui o preço do dólar mesmo, né? Dólar. 5,26, né? Uma queda. Estava 5,31 e desceu aqui para 5,18. Chegou a bater 5,19, 5,18, agora está 5,26, né? Então uma queda aqui no preço do dólar faz também, né, uma queda aqui do preço na cota, né, do ETF que replica a Bolsa Americana, né? Alguns ativos da Bolsa Americana. Lembrando que esse ETF ele paga dividendo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre os proventos. Já tem proventos para receber em fevereiro, referente a algumas cotas, né, desse ETF. Então aqui, à medida que o dólar se valorizar, a tendência é que esse preço médio também suba, avançando acima do meu preço médio, né? O preço atual suba, avançando acima do meu preço médio. E também é uma oportunidade de compra. Inclusive, no mês de janeiro, eu também efetuei algumas compras por conta dessa queda do dólar. Comprei aqui, ó, no dia 23 do 1, no dia 20 do 1. Bom, caiu um pouquinho, né? Eu comprei um pouquinho por conta da queda do dólar, abriu oportunidade para a compra do ETF. Então a gente vai lá e compra, né? Pensando sempre no longo prazo, os proventos que esse ETF nos proporciona, tá? E a renda fixa, lembrando que eu tenho aqui a minha reserva de emergência, é o meu maior valor aplicado. Eu não mexo nesse dinheiro, tá, pessoal? Eu apliquei 22 mil e ele tem a sua rentabilidade, né? Já lucrei aqui aproximadamente R$ 2.000, R$ 2.800, mas eu não mexo nesse dinheiro, não tiro da conta para nada. Ele é minha reserva de emergência. Se acontecer alguma coisa de errado, eu sei de onde tirar recurso para poder me reequilibrar. E eu tenho um ativo aqui que depois eu quero comentar mais a respeito dele, vou gravar mais vídeos sobre essa plataforma, né? A GCB. É um ativo de renda fixa com uma alta rentabilidade, porém ele tem um risco muito maior. Por isso que ele até aqui, né, com relação ao quanto eu posso investir nele, ele é um pouquinho menor, né, o peso aplicado. Só que ele traz uma rentabilidade muito boa. Eu tenho um valor pequenininho aqui, né, aplicado, e percebe que ele tem aqui, né, uma variação positiva também, aproximadamente R$ 100 de ganho de capital. Eu estou investindo nele há pouco tempo e estou testando a plataforma e tenho gostado da rentabilidade. Então, em breve, depois que eu terminar de testar, ver os riscos envolvidos, né, quais são as contramedidas para mitigar os riscos, aí eu gravo um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre o grupo GCB e a compra, né, de ativos de renda fixa, como por exemplo debenture, precatórios e notas fiscais. Então também está se comportando positivamente, até porque os ativos, né, da renda fixa são indexados ao CDI, como a Selic ainda está nas alturas, com essa expectativa de queda em março, a renda fixa também performou muito bem, tá? Hoje eu tenho 69% do meu capital investido na renda fixa, mas a expectativa é chegar a 25%, tá? Parando de investir na renda fixa e colocando mais dinheiro aqui na renda variável. Então, a carteira se comportou assim no mês de janeiro, tá? Aqui a distribuição, 69% está na renda fixa, 13% está nas ações, 11% em fundos imobiliários, 3% em ETFs e 2% em criptomoeda. Lembrando que a expectativa é essa fatia azul cada vez mais diminuir, não porque eu estou tirando dinheiro, mas simplesmente por parar de aportar e colocando mais dinheiro nas outras fatias dessa pizza. E os proventos recebidos, pessoal? Quanto que eu recebi de proventos no mês de janeiro? Tá? No mês de janeiro eu recebi R$ 50,24 de proventos. Quando eu comparo com dezembro, que foi um mês atípico, eu recebi menos, mas aqui as ações pagaram, anteciparam os dividendos, então recebi um valor realmente muito alto. Eu preciso fazer um comparativo com o mês de novembro, tá?
porque foi um mês mais típico, né? Onde as ações pagavam o que deveriam pagar e os fundos imobiliários pagavam o que deveriam pagar. Então, eu recebi em novembro R$ 40,85 e no mês de janeiro eu recebi R$ 50,24. Então, foi um crescimento, vamos fazer esse crescimento, né? R$ 40 para R$ 50 vezes 100, né? Um crescimento de aproximadamente 25% de crescimento, né? No ganho com proventos, tá? E quem pagou os proventos, né? Desse mês de janeiro? Então, eu tive ali R$ 4,97 do ETF, que paga dividendo, R$ 34,29 dos fundos imobiliários e R$ 10,98 das ações, tá? Foram os ativos que me pagaram dividendo, né, esse mês. E para o mês de fevereiro, se a gente colocar aqui recebidos e futuro, para o mês de fevereiro eu já tenho aqui R$ 25,36 provisionado, dos quais R$ 7,66 é do ETF, R$ 10,88 são das ações e alguns fundos já aparecem aqui com a data de pagamento, né, para fevereiro, não são todos. Se eu esperar, né, uma quantidade igual de R$ 34,29, que foi do mês de janeiro, para o mês de fevereiro, vamos fazer essa conta aqui, ó, seriam R$ 7 mais 10, 7 mais 10 mais o que eu recebi de proventos dos fundos imobiliários, replicando ele para fevereiro. Não vai ser, pessoal, porque eu já comprei novas cotas de fundo, mas digamos, né, que eu replique, né? Que eu considere que vou receber igual, R$ 34. Aproximadamente, em dividendos, eu receberia R$ 51, tá, pessoal? Ou seja, maior do que os 50, né? Fazendo essa escadinha, tá bom, pessoal? Essa escadinha, né, de crescimento, tá? Lembrando que eu coloquei, repliquei o mesmo valor de proventos dos fundos imobiliários de janeiro e fevereiro, mas não vai ser isso, porque eu já comprei novas cotas de fundos imobiliários. Quando a gente coloca aqui, né, no resumo, se eu vier aqui, por exemplo, aqui ó, nos fundos imobiliários e pedir para ver aqui os lançamentos, eu não posso vir aqui direto aqui, ó. Então, lançamentos, fundos imobiliários, tá vendo? Ó? E ações, ó. Percebe o seguinte, no mês de janeiro eu já comprei 7 cotas do XPLG, 7 cotas do VISC, BTCI, GARI, BGHF. Então, assim, eu já adquiri novas cotas, o que vai fazer com que aquele provento, né, recebidos aqui em janeiro de fundos imobiliários, que foi de 34,29, aumente ainda mais. Então, a expectativa é receber muito mais do que o mês de janeiro com relação aos proventos, tá? A meta de proventos recebidos no mês, falando um pouquinho aqui sobre as metas, né? Eu tenho uma meta de proventos. Aqui, ó, a primeira meta é bater R$ 50, tá? Em média, né? Hoje eu estou com uma média, considerando os 12 meses, de R$ 23,42. Eu já bati a meta de R$ 50 mês, mas quando a gente divide isso por 12, está fora da meta ainda. Então a meta é, em média, receber R$ 50 de proventos. Esse é o primeiro objetivo. Cheguei aqui a aproximadamente 50%, né, da meta, tá bom? Outras metas que a gente tem nessa carteira de patrimônio é chegar aos 50k investidos. Atualmente, eu estou com 37k, né, o patrimônio total. 74% dessa meta já foi alcançada. E o objetivo é chegar aqui a 50k investidos, tá bom? Falando um pouquinho da rentabilidade da carteira no mês de janeiro, né, e no geral. Em janeiro, a rentabilidade foi de 1,92%. Pessoal, com essa carteira, eu busco uma rentabilidade, no geral, de aproximadamente 11% ao ano. Por que eu busco isso, tá?
com os pés no chão. Então vamos olhar aqui o DI, né? Futuro 2030. Então tá aqui, ó, aproximadamente 12,5, né? 12,8%, tá? O DI futuro 2030. Se olharmos aqui os investimentos, né, do Tesouro Direto, nós já estamos aqui, por exemplo, o Tesouro Pré-Fixado 2028, 12%. Se olharmos títulos, né, indexados ao IPCA 2040, por exemplo, IPCA mais 7,22, né? Considerando o IPCA dentro da meta, 10%, ou um pouquinho fora da meta, 4%, dá em torno, né, de 11%, 10 a 11% de rentabilidade. Então, com essa carteira, eu busco uma rentabilidade de 11% ao ano, o que dá em torno de 1,1%, né, ao mês, né, aproximadamente, né? E aí, durante todo o ano de 2025, eu fiquei dentro da meta, né? Tanto que bati aqui, ó, 11% no ano, tá? E o mês de janeiro já começou para mim muito bom, acima da minha meta mensal. Se continuar com essa expectativa, né, com a taxa Selic caindo e os investidores voltando para a bolsa de valores, esse fluxo de capital estrangeiro, né, se continuar com essa expectativa, a tendência é que eu bata a meta também no ano de 2026, tá? Então a expectativa minha com essa carteira é chegar a 11% de rentabilidade mês. Falando um pouquinho aqui agora dos proventos, né? Tem gente que tem dúvida se essa carteira aqui é real ou não, tá, pessoal? Por isso que eu vou finalizar o vídeo daqui a pouquinho, mas eu queria trazer aqui, né, a minha conta na B3, tá? E aqui, ó, em proventos recebido, lá em maio, tá vendo? Ó, comecei a investir, né, em abril e ganhar proventos em maio de 2025. De lá para cá, os proventos vêm aumentando, tá? Em dezembro foi o mês que eu mais ganhei com relação aos proventos. E em janeiro, R$ 50,23, em linha com o que está lá no investidor 10, R$ 50,24, uma diferença de um centavo. É alguma coisa aqui de sistema mesmo de integração com a B3 e com o investidor 10, mas comprovando que a minha carteira não é fictícia. E aqui é vida real, pessoal. Eu não estou aqui para poder te ensinar a investir, não é esse o objetivo. Mas é mostrar para vocês como que eu invisto, os meus acertos e os meus erros. Cometi vários erros, porque eu não sabia, então eu tive que investir em conhecimento, pagar cursos para poder aprender como que funcionava a renda fixa e a renda variável. E eu não apaguei os meus erros. Os meus erros continuam nessa carteira. Eu apenas não invisto mais. E passei a investir em ativos que, após adquirir conhecimento, entendi que seria melhor para manter essa rentabilidade, né, a meta de 11%. Então, eu não estou aqui para poder te ensinar a investir. Estou aqui para mostrar para vocês como que eu faço, como que eu invisto. Mais para frente, eu vou falar do meu método, que é o método Fera. Mas, olha, eu não quero te vender curso. Você nunca vai me ver aqui nesse canal te oferecendo curso. Eu tenho, graças a Deus, outras formas de ganhar dinheiro. Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha empresa, então eu não preciso te vender curso. Mas eu quero dividir com vocês o que eu fiz, o que eu estou fazendo para poder lá na frente ter a minha independência de fato financeira e não depender do governo, não depender das situações, né? Mas depender apenas do meu próprio capital. Então esse é o objetivo, tá, pessoal? Eu não quero te vender curso, eu quero mostrar o que eu faço. O método Fera, ele é um método, né? Só falando um pouquinho para finalizar o vídeo, Fera, F é de fundos imobiliários. Então, 25% do capital tem que estar alocado no F de Fera, fundos imobiliários, tá? O E é de ETF e exchange, né? Os ETFs e a criptomoeda. Nesse ativo, eu tenho também que ter 25% do meu capital alocado, tá? Por isso que é 20 mais 5, 25. R é de renda fixa, 25% em renda fixa, e o A é de ações. Portanto, essa é a distribuição do método Fera. Para cada ativo, dentro da caixinha ali do método Fera, 25% do capital investido. E é isso que eu busco visando essa rentabilidade de 11% ao ano. Pessoal,
Chegamos aqui a mais um vídeo, né? Ao final de mais um vídeo. Espero humildemente que você tenha gostado. Peço humildemente, curta esse vídeo. Deixe o seu comentário. O que eu posso melhorar? O que você quer ver nesse canal? E compartilhe, pessoal, com o máximo de pessoas possíveis. Tem gente que vai olhar esse vídeo, vai ver um ativo, ele vai se interessar, vai consultar, vai investir e vai ganhar com o seu investimento. Então, divulgue esse conteúdo. Faça esse conteúdo chegar ao máximo de brasileiros possíveis, para que eles possam aprender um método eficaz de investimento. Que eles venham aprender também com os meus erros, não venham cometer o que eu cometi, para ter uma boa vida como investidor na bolsa de valores e em ativos de renda fixa. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.